Existem processos que são apenas nossos. Não adianta achar que todo mundo tem que participar daquilo que estamos vivendo, ou colocar as nossas responsabilidades sobre o outro, sendo que Deus quer tratar conosco. Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus no deserto. E o texto deixa bem claro que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para que ali fosse tentado pelo diabo. Então eu quero convidar você a fazer a reflexão desse texto, que é um divisor de águas no entendimento da vida cristã. Assim como Jesus passou por esse momento, todos os seus seguidores também passarão. Então o texto começa dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito a esse lugar árido, de poucas condições de sobrevivência. Por quê? Porque o deserto geralmente é um lugar que não tem fertilidade, é um lugar de solidão, é um lugar em que Deus ele leva o crente para revelar o que está dentro do coração dele. É um lugar em que nós precisamos depender totalmente do Senhor, porque é um lugar difícil, é uma fase difícil de atravessar e nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor. Então Jesus esteve ali durante 40 dias e 40 noites. E Deus ele continua usando essa pedagogia na vida dos seus servos, desde os tempos antigos, né? Lá no período da peregrinação de Israel, a terra de Canaã. Deus ele continua fazendo isso aos seus servos. Mas o deserto não é um lugar onde só tem a presença de Deus, porque o inimigo ele aparece. E diferentemente do Senhor, né? Porque o Senhor ele vem para provar a nossa fé. Saber se nós estamos aptos para fazer a sua obra, para viver a nova etapa na sua presença. Satanás ele vem para nos tentar, ou seja, observar a nossa vulnerabilidade e nos atacar. Aqui, após 40 dias, Jesus estava com fome. E ele, que é o leão que fica bramando, né, buscando a quem possa tragar, ele observou que Jesus estava vulnerável na carne. Então ele disse ao Senhor Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então, Satanás ele veio atacar Jesus aqui de duas formas. Primeiramente, ele vem aqui dizer: se tu és o Filho de Deus, ou seja, ele vem colocar dúvidas na cabeça do Senhor. Porque um filho de Deus não passa necessidades. Então ele vem questionar: olha, se tu és o Filho de Deus, ou seja, quer colocar dúvidas na cabeça, principalmente quanto à nossa paternidade. Porque um crente que não tem certeza de que é filho de Deus, que ele é herdeiro com Cristo Jesus de todas as promessas, de todas as bênçãos do Pai, ele não consegue atravessar o deserto. Ele se sente instável, vulnerável. Olha o que a palavra do Senhor diz em Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Gálatas 4, 6 e 7 diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama Abba Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és herdeiro de Deus por Cristo. Então, nós não podemos sentir inseguros quanto a isso. E ainda que venhamos a passar necessidades aqui na Terra, porque nós atravessamos vários momentos da nossa caminhada cristã. E isso não significa que nós estamos abandonados por Deus, o nosso Pai. Olha o que o apóstolo Paulo ele falou em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 3. Olha, eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o objetivo do inimigo é colocar essa dúvida na nossa mente, nos deixando inseguros em relação ao amor de Deus por nós. Então Jesus respondeu: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus provou que durante esses 40 dias ele nada comeu.
O que sustentou a Cristo? Foi a palavra. Foi a palavra da verdade, a palavra que procede da boca de Deus. Isso nos dá vida. Então, aqui nos é revelado que precisamos estar alimentados primeiramente pela palavra de Deus. Porque senão nós não vamos conseguir, podemos até estar alimentados fisicamente, mas isso significa que nós vamos conseguir passar as fases difíceis de tribulação. É o alimento que provém de Deus, que vai nos fortalecer. Então o diabo transportou o Senhor Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E ele veio com uma outra tentação. Se tu és o filho de Deus, de novo. Então ele vem provocar mais uma vez se estamos seguros em relação à nossa filiação com Deus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Nós sabemos que ele é o tentador, não é? E é exatamente isso que ele quer que sejamos também, tentadores. Ele quer que tenhamos essa mesma característica dele, que ele quer que venhamos a tentar o próprio Deus. Jesus respondeu a ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Satanás ele quer que venhamos a nos colocar em situações de perigo para que a graça de Deus se manifeste a nós. E isso está errado, e ele tem convencido muitas pessoas a provocar o Senhor, a agir dessa forma, a se colocar em condições de risco, de perigo, acreditando que Deus vai dar livramento, e não é nada disso. Deus ele nos chama para fazer a sua vontade. E se ele nos colocar em uma situação difícil, ele vai garantir. Mas nós não devemos fazer isso por nós mesmos. E nem mesmo no deserto nós devemos ir sozinhos, porque o texto fala que foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Então nós não podemos tentar o Senhor, né? Nos colocar em situações de risco. Depois, novamente, transportou o diabo, o Senhor, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, por fim, Satanás ele vem atacar a integridade de Jesus. Quando ele vê que não consegue dominar a mente dele, né, a razão dele, não consegue fazê-lo cair nas suas tentações, ele vem para fazer um pacto com ele, né, para fazer um acordo, oferecendo a ele a realização de um sonho, de um desejo, de uma promessa que Deus já havia feito a ele, mas que não era o momento de ser cumprido. Então o Satanás ele disse: olha, todos os reinos do mundo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus respondeu a ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Satanás ele faz isso para tirar muitos crentes do vale, dos desertos, dos momentos de provação, de dificuldade, oferece ali um alívio imediato, para que aquele crente possa fazer um pacto com ele, um acordo. E isso vem blasfemar o nome de Deus, vem envergonhar o Senhor. E o Satanás ele vai fazer isso no fim dos tempos. Ele vai levar uma humanidade a se prostrar diante do anticristo, a fazer um pacto com ele. Depois de um período difícil que a terra vai atravessar, o anticristo vai promover a paz e a segurança. Ele vai vir em seu próprio nome. Muitos vão aceitá-lo e vão apostatar da fé. Então você vê que Satanás ele sempre faz a mesma coisa. Desde os tempos antigos até hoje, ele quer fazer um acordo com o homem. Ele quer provocar uma rebelião contra Deus. E nós não podemos nos associar, cair nas tentações, nas armadilhas do diabo. Quando ele vê que não consegue nos destruir, ele vem trazer uma solução, um alívio. Ele vem realizar um sonho. Jesus, ele sabia que ele não veio governar o mundo nessa sua primeira vinda. E Satanás aqui tentando, né, oferecer a ele os reinos desse mundo. E o Senhor falou: vai-te, Satanás. Somente a Deus nós devemos adorar. Então é assim que o crente vence.
as tentações do diabo através da palavra. E também sabendo o momento certo em que vai ter que mandar o diabo sair, porque as suas tentações já chegaram ao limite. E nós precisamos aprender através dessa palavra como que nós devemos nos comportar diante desses processos que nós também atravessamos com Deus. Como aqui termina o texto dizendo: e o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então o Senhor, ele revela, né, que nós precisamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós.